E eu perguntei, o que você acha que vai acontecer na alma dela? Como ela vai reagir quando você contar? Ele me disse, eu acho que ela vai entender, ela vai me perdoar. Eu disse para ele, você se lembra algum tempo atrás, quando aconteceu X episódio na vida dela, como ela reagiu? E aí ele me disse, me lembro, ela ficou mal e foi parar no hospital e ficou deprimida várias semanas. E eu disse para ela não mudou ainda. Ela se matriculou no programa de cura, está crescendo, penso que em algum tempo ela vai ter avançado nessa questão, mas hoje ela não mudou ainda, ela ainda está basicamente do mesmo jeito. Então eu disse, comparando o episódio que fez ela ficar daquele jeito, com você contar que atraiu e com essa pessoa aí, ela vai achar isso mais dolorido ou menos dolorido do que a experiência que ela resolveu? Então ele me disse, 10 vezes mais dolorido. Considerando que naquela situação ela quase morreu de depressão, você realmente acha que se você contar isso para ela, ela vai levar numa boa e te perdoar? Então ele me disse, pastor, eu acho que ela não vai levar numa boa. Eu acho que ela vai querer se matar. Então eu disse para ele, não é justo você contar para ela só para resolver a sua ferida, só para você se sentir melhor, você destrói a vida dela, você acaba com ela, só para você se resolver. Eu falei para ele, não é justo. Seria justo contar tudo para ela, abrir o coração, resolver, se ela tivesse energia emocional, resistência para lidar com isso. Como ela não tem, não conta não. Resolve comigo, resolve com o seu mentor, vamos orar. Vamos estabelecer padrões de disciplina para que você não caia nessa esparrela de novo. Então, há situações em que contar para o cônjuge é a coisa mais certa. E se for possível, não escolha não contar para o cônjuge. Contar, abrir o jogo, abrir o coração, te protege. Te dá mais intimidade. É dolorido. Você vai demorar um tempo para se resolver. Mas vale a pena. Quando se resolver, os resultados vão ser maravilhosos. Eu conheço muitos cônjuges a quem eu aconselhei a abrir o coração e contar para o cônjuge. E em todos os casos, num primeiro momento foi muito dolorido, muito difícil, mas num segundo momento, depois de a alma resolvida, a relação fluiu muito, 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 muito melhor. Mas tem casos em que não é uma boa ideia. O David, aí na página 232, ele coloca alguns conselhos práticos para isso. Conselho prático número 1. Devemos falar a verdade, não devemos mentir. Mentir é coisa do diabo. Então, se a sua escolha for entre mentir e confessar é melhor, mentir nunca. Mas você tende a entender que omitir não é mentir, tá bom? Se você pode só omitir é uma ferramenta válida, uma ferramenta legítima, uma ferramenta espiritual de Deus. O próprio Jesus omitiu várias vezes. Às vezes Jesus disse para os seus discípulos, eu tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar. Quando o Espírito Santo vier, ele conta, porque aí vocês vão poder suportar. Isso é omitir. Eu sei de alguma coisa que eu devia te contar, mas eu não vou te contar porque você não está pronto para ouvir. Uma vez perguntaram para Jesus, no meio de um julgamento, você é o Messias, o Filho de Deus? E a resposta de Jesus foi, tu disseste, eu não disse nada. Isso é uma forma de omitir. Eu sei de alguma coisa, mas eu não vou te falar. Você está dizendo. Eu não vou confirmar, não vou dizer. Outra vez, os discípulos dos fariseus encostaram Jesus na parede e para preparar uma armadilha para Jesus, perguntaram para Jesus, Jesus, com que autoridade você pratica seus milagres? Com que autoridade você faz o que faz? E aí Jesus disse para eles, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês responderem a minha pergunta, eu vou responder de vocês. E Jesus perguntou para eles, o batismo de João era coisa de Deus ou coisa de homem? E naquele momento, naquele lugar, havia multidões de discípulos de João Batista. E se eles dissessem que o batismo de João era dos homens,
eles seriam atacados, apedrejados. Se dissessem que era de Deus, eles estariam agindo em hipocrisia e Jesus denunciaria a hipocrisia deles. Então, eles responderam para Jesus: Jesus, nós não queremos responder a essa pergunta. E então Jesus disse: assim como vocês não respondem a minha, eu não respondo a de vocês. O que é isso? Omitir. Omitir informações é uma ferramenta legítima usada na Bíblia por homens de Deus sério e que não estavam em pecado. Usada na Bíblia pelo próprio Senhor Jesus. Então, quando você sabe de uma informação e não a conta, isso não é pecado, isso não é mentira. Tem gente que radicaliza as coisas e diz: mentir e omitir é a mesma coisa. Do ponto de vista bíblico, não é. E a omissão de informações é uma ferramenta legítima e muito usada, principalmente por gente sábia que sabe escolher que informação dá e que informação não dá. Então, primeira coisa que o David recomenda quando você está diante de uma situação dessa: não mentir. Mentir não pode. Omitir pode, mentir não. Tá bom? Se tiver que mentir, então pague o preço que tiver que pagar. Segunda direção do David, está aí na página 232. Devemos agir em amor, fazendo o que é melhor para o outro e não pensando em nosso próprio bem em primeiro lugar. Portanto, abrir o coração, falar a verdade, só para você se resolver na sua culpa e depois ficar atacando o outro e dizendo: você tem que me perdoar, senão você vai para o inferno. Isso não dá certo, tá bom? Você tem que pensar no bem-estar do outro. Ora, você errou, você pecou. Agora você vai botar um peso no outro? Se for para carregar peso, carregue você. Carregue você o peso da culpa, o peso da dor. Não o outro. Não foi ele que pecou, foi você. Não é justo colocar uma sentença dessa nas costas de alguém que não vai aguentar o peso, que vai se matar por causa da dor que você está causando. Então, pensa bem. Terceira coisa que o David coloca: o círculo da transgressão deve ser também o círculo da confissão. Então, se você pecou e só tem duas pessoas que sabem que você pecou, conserta só com aquelas duas. Não precisa reunir a igreja e contar para todo mundo. Se você pecou, tem um grupo de 5 pessoas, reúne o grupo de 5 pessoas e conserta com eles. Não é preciso, você pecou lá no canto, só você e João da Silva. Aí agora vem para o altar e conta para todo mundo e fere um monte de gente que não precisava ser ferido por causa daquilo. Resolve lá no canto, onde foi cometido o erro. Quarto ponto que o David coloca: devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Aqui é um ponto importante, porque devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, precisa ser entendido do ponto de vista do outro, não do meu. Devemos tratar o outro como gostaríamos de ser tratado se eu estivesse no lugar do outro. Uma pessoa me perguntou há um tempo atrás, ele tinha recebido uma proposta de entrar na política lá na cidade dele, e ele perguntou para mim assim: Jucimar, o que você faria se você estivesse no meu lugar? Eu falei para ele: olha, eu vou responder a sua pergunta de duas formas. Primeiro, se eu estivesse no seu lugar, eu não entraria na política, porque eu não tenho chamado para política. Mas essa resposta não te basta. Por quê? Porque eu não sou você. Então eu tenho que me colocar no seu lugar como se eu fosse você. E olhando para você, interpretando você, eu percebo que você tem chamado para política, você tem dom para isso, você tem ferramentas para isso e você tem um impulso para lidar. Então, se eu estivesse no seu lugar, com suas ferramentas, com seu temperamento, com seu chamado, eu entrava. E por que eu entrava? Porque se você não entrar daqui a 6 meses, você vai sentir uma frustração tão grande que é capaz de te deprimir. Você tem que entrar. Eu não entraria. Mas por que? Eu não tenho chamado para isso. Eu fui chamado para outra coisa. Eu não tenho chamado para ser político. E claro, eu posso ser qualquer coisa que eu não tenho chamado para ser. Mas se eu puder evitar, eu vou ficar só dentro da área do meu chamado. Eu posso fazer coisas para as quais eu não fui chamado? Posso. Tranquilo que posso. Se Deus me colocar numa situação para eu fazer alguma coisa que eu não tenho chamado, eu vou fazer. Mas eu vou preferir sempre fazer aquilo que fui chamado para fazer, porque quando eu faço o que fui chamado para fazer, eu faço com graça, eu faço com vida, me flui melhor, eu gasto menos energia. E eu não fui chamado para ser político. Não é legal para mim.
Então, quando você vai se colocar no lugar do outro, você tem que se colocar pensando nele. Então, por exemplo, se você é um D e vai se colocar no lugar do S, imagine que você está se colocando no lugar de um S. O S normalmente age de um jeito, age de outro jeito. Então, você tem que levar isso em consideração. E aí, ao se colocar no lugar do outro, para entender que você vai fazer o melhor para essa pessoa, tente entender ele no lugar dele, na situação dele. E aí, faça o seu conserto, faça a sua reparação, talvez de um jeito que não machuque essa pessoa. Você não se machucaria, porque você tem um temperamento X, mas essa pessoa se machucaria. Então, pensa nela. Final da página 235, vai para lá. Final da página 235. Grife no finalzinho, a última linha lá, final da última linha, onde está escrito assim: podemos ter o desejo de adiar o processo. Siga na página seguinte, página 236, dizendo que não é hora de fazer, não é a hora certa de fazer isso. Grife, isso é uma complicação. No próximo parágrafo, o grife é assim: outra tentação para não fazer o nono passo é o desejo de simplesmente dizer: o que passou, passou. Duas coisas que você não pode deixar tomar conta da sua alma. Primeira coisa, você não pode ficar adiando. Adiar, não. Talvez você esteja enquadrado em alguma coisa que não tem jeito de resolver. Converse com o seu mentor, para o seu mentor ajudar você a decidir se não tem jeito mesmo, se você está se enganando. E se não tem jeito, arranje um jeito criativo de resolver o problema e beleza. Siga em frente. Talvez seja uma questão para você resolver de uma outra forma, porque esse é o salvo quando fazê-lo. Então, o seu mentor também vai te ajudar. Fora isso, as outras coisas, as outras pessoas que dá para resolver, resolve logo. Para de adiar. Para de ficar fingindo que não é tão sério, porque é e você sabe que é, tá bom? E a outra coisa que você deve lutar contra é a tentação de dizer: o que passou, passou, não tem mais nada para resolver. Quando você sabe que você não resolveu ainda. Então, preste atenção nisso. O oitavo e o nono passo te convidam a fazer uma faxina geral. E você está liberado para ir fazer. No sétimo passo, você vai fazer os 3 exercícios de renunciar aos vínculos com as trevas, limpar a consciência e liberar a dor. Isso no sétimo passo. No oitavo passo, você vai fazer todos os exercícios para convencer a sua mente e a sua alma de que é preciso faxinar os relacionamentos. No nono passo, você vai aprender as coisas, vai fazer todos os exercícios, aprender as coisas que você deve evitar na hora de fazer o nono passo e partir para a sua lista e fazer conserto. Algumas pessoas da sua lista precisam ser trabalhadas juntos com o mentor, para que o seu mentor te diga se você está no caminho certo quanto a não fazer, ou se o seu mentor vai te dizer que está se enganando e precisa ir lá e falar com aquela pessoa assim mesmo. O princípio da faxina geral é um princípio que vai te libertar muito. Depois de fazer esse princípio, de lidar com ele, você vai perceber que você se tornou uma pessoa razoavelmente mais leve. Vai haver uma leveza profunda. Eu vou orar por você agora. Depois da oração, eu quero que você tenha um tempo de discutir nos grupos pequenos. E depois de discutir nos grupos pequenos, a pergunta que eu vou te dar agora é: qual a sua maior dificuldade? A pergunta é essa: qual a sua maior dificuldade nos 3 passos que nós acabamos de ver? Sétimo, oitavo e nono. O que você achou de mais difícil em tudo?
Você vai trabalhar isso na sua discussão, tá bom? Que você achou mais difícil. Assim, e por que você achou isso mais difícil? Depois vocês vão orar juntos. O líder assume a palavra depois do compartilhamento e ele faz as considerações finais, marcando as próximas reuniões com vocês, tá bom? Lembrando que você tem de ir para a reunião com os exercícios prontos. Próxima reunião, 7º passo pronto. Outra reunião, 8º passo pronto. Outra reunião, 9º passo pronto. E aí o líder vai te dar todas as diretrizes das reuniões, como fazer tudo. E aí o líder fecha com vocês na sequência disso, tá bom? Eu fecho agora com essa oração. Quando essa oração terminar, eu vou estar terminado. Eu vou ter terminado com você. Tá bem? Estenda a mão assim, deixa eu te abençoar. Yahvé, Deus de Abraão, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse treinamento. Foi joia, foi tremendo a forma como o Senhor trabalhou hoje. Tanta coisa nova que o Senhor colocou na nossa cabeça, tanta visão nova que o Senhor colocou no nosso coração. Então, minha oração é que a unção de revelação venha para fazer essas verdades fluírem, com força. Em nome de Jesus, eu oro para que teu melhor se cumpra na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, eu estendo as mãos e compartilho com eles da unção que está sobre mim. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Recebam o Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu libero sobre cada um de vocês o mover do Deus de Abraão para que haja cura, para que haja libertação. Eu oro para que nesse período em que vocês vão estar fazendo o 7º, 8º e 9º passo, o Senhor trate feridas sérias, o Senhor faça acontecer curas fenomenais, tanto físicas, quanto emocionais, quanto espirituais. Que o poder do Deus de Abraão faça cessar o mal sobre suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Você pode desligar ou pausar o vídeo e ir para os exercícios. Depois dos exercícios você volta para o ajuntamento e a liderança do projeto vai estar te dando todas as direções que você precisa. Tá bom? Deus te abençoe.